Boa noite. Bem, nós estamos de volta, nossas aulas, e vamos continuar com a aula número 4 de permutação. Você que tem o material aí pode acompanhar através da sua apostila, páginas 6 e 7. Quem não tem o material, nós vamos deixar aí o link abaixo para você baixar a sua apostila, ok? Então nós estamos aí com permutação simples e com repetição, ok? Vamos lá então. Permutação simples e com repetição. A permutação simples, tá aqui, permutação simples, dado o conjunto com n elementos distintos, ou seja, todos diferentes, chama-se permutação simples de n elementos distintos, qualquer grupo formado pelos n elementos. Ou seja, se você tem 4 elementos diferentes, os 4 elementos serão utilizados, ok? Então, indicamos o número total de permutações simples de n elementos distintos, sem escrevê-los, usando a expressão P de permutação, n é o total de elementos, sempre vai ser igual o n fatorial. Então, o número de elementos vai representar o fatorial deles. Exemplo: quantos são os anagramas da palavra lusa? Nota, chama-se anagrama, ok? De uma palavra, a própria palavra ou qualquer outra que se obtém trocando-se a ordem de suas letras. Então vamos lá, alguns anagramas da palavra lusa são própria lusa, aí se você inverter, o L vai para o final agora, ficou usal, agora o U vai para o final, salu e assim por diante. Então anagramas, sempre vamos trabalhar com as letras e elas vão mudar de ordem aí, de local, podem formar uma palavra que você consegue falar ou não, ok? Então nós temos 4 letras na palavra lusa, todas 4 são diferentes, então as 4 serão usadas. Então é uma permutação de 4 que vira 4 fatorial. Lembrando, quem não lembra o que é fatorial, o fatorial é a multiplicação a partir do número em forma decrescente até o número 1. Então 4 fatorial é o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24. Logo, o número de anagramas é 24, ok? Exercícios, então. De quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem formar uma fila indiana? Então, nesse caso aí, ó, temos a resposta 120 já, nós temos 5 possibilidades, todas são diferentes, então é uma permutação, que nós temos o n é igual a 5, uma permutação de 5 ou 5 fatorial, que multiplicando vai ficar 5, 4, 3, 2, 1, multiplicados, dá 120. Você pode usar pelo princípio fundamental da contagem. Todos são distintos, ou seja, você vai usar de forma diferente todos, porque se você usa uma pessoa, depois não pode repetir. Então, ó, você olha lá para a fila. Para escolher no primeiro lugar, você tem 5 pessoas, escolhe uma das 5. Depois, olha lá para frente, sobraram 4 pessoas. Qualquer uma delas pode ocupar a segunda posição, chama uma delas. Depois, olha para lá de novo, ficaram 3. Qualquer uma das 3 pode ser chamadas para ocupar essa posição, chama uma delas. Olha para lá, sobraram 2. Qualquer uma delas pode chamar. Chamando uma delas, olha, sobrou uma. Ela que vai ocupar essa posição. Então, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Ok? De quantas maneiras diferentes podemos dispor numa mesma prateleira de uma estante 4 livros de matemática, 3 livros de física, de modo que os livros de mesma matéria permaneçam juntos, tá? Então já temos uma resposta, 288. Então nós podemos ter 2 ordens na estante. Primeiro, começando com os de matemática.
são 4 livros diferentes. Então, se são 4 livros diferentes, eles formam uma permutação de 4. Depois você pode colocar do outro lado os livros de física, que são 3 livros diferentes. Então, eles formam uma permutação de 3. Ou você pode começar com os livros de física, que são 3, formando uma permutação de 3, porque os livros são diferentes. Depois, do outro lado da estante, os de matemática, que são 4 livros, formam uma permutação de 4. Então, você terá na primeira opção P4, são os livros de matemática, vezes P3. Permutação de 4, que é 4 fatorial. Permutação de 3, 3 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Multiplica tudo isso aqui, dá 144. Ou, começando com os de física, P3, depois os de matemática, P4. Novamente, você vai multiplicar de novo, né? Vai dar a mesma coisa, 3 vezes 2 vezes 1, e aqui é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? A ordem aqui dos fatores, né, não altera o resultado, né? Então, 144. Então, você poderá ter 144, começando com matemática, depois física. E também 144, começando com os de física, depois de matemática. Então, somando, você terá 288 possibilidades aí de colocar os livros nessa estante. Olha aí agora, com a palavra martelo. Então, observe que todas as questões agora, a questão 3, todos os itens serão baseados na palavra martelo. Observe, todas as letras são diferentes, todas poderão ser usadas. Então, a permutação simples, né? São 7 possibilidades. Então, lembrando que toda vez que a gente for trabalhar com as possibilidades, a gente está trabalhando sempre usando a cor vermelha, tá? Para distinguir se caso nós trabalhássemos com algarismos. Mas aqui são letras, não tem problema. Primeira, letra A. Quantos anagramas podemos formar? Então, com a palavra martelo, 7 letras, permutação de 7, 7 fatorial. Aí você fará a multiplicação, tá? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando tudo dá 5.040. Letra B. Quantos anagramas começam por M? O que vai diferenciar então lá? Ó, como a letra M está fixa, você não pode mexer com ela, ela sempre vai estar no início. Então agora é só diminuir uma possibilidade aqui. Desculpa aí, passou a página. É só diminuir uma possibilidade. Então, ao invés de 7, nós teremos 6. Todas poderão ser usadas na permutação de 6. 6 fatorial novamente. Aí você fará 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando dá 720. O princípio agora é o mesmo. Quantos anagramas começam por M e terminam por O? Então, como as letras M e O estão fixas, você vai agora aqui, ó, diminuir 2 possibilidades. A letra M estará sempre parada no início, a letra O sempre parada no final. Então, dessas 7 possibilidades aqui, ó, o M e o O não contam. Então, nós teremos 5. Permutação de 5 é 5 fatorial, que é igual a 120. A letra D. Observe, quantos anagramas começam por vogal? Então, ó, vogais da palavra martelo é o A, o E e o O. Então, o A, o E e o O constituem 3 possibilidades. Ou seja, deve começar com elas. Depois, devemos preencher as demais 6 casas que sobrarem em uma permutação de 6. O que é que nós estamos falando? Então, multiplicando todas as possibilidades, fica 3 aqui. Esse número 3 representa que pode ser qualquer letra. A, E, O, A. A, E e O. Se usar uma delas, tá? Nós tínhamos 7 possibilidades. Lembra aqui da palavra martelo? Se eu usar uma das vogais, sobram 6. Então, qualquer uma das 6 letras, inclusive as outras 2 vogais que estarão aqui, poderão formar uma permutação de 6. Então, é 3 vezes 6 fatorial, que é igual a 3 vezes 720, que dá 2.160. Você pode usar o princípio fundamental da contagem. Como é que fica isso?
Então, nesse princípio, você vai usar sempre as 7 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É bem tranquilo, por quê? Você começa com a condição, ó. O 3 aqui, ó, na primeira casa, é a letra A letra E ou a letra O. Então, o 3 é uma delas. Se usar uma delas, aí o que vai acontecer? Sobrarão 6 casas. Então, aqui você preenche com o fatorial das 6 casas, que é 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sempre usando isso. Então, ó, 3 representa as vogais, uma delas sendo usada, as demais podem ser usadas nas demais casas, juntamente com as consoantes. Então, por isso ficou 6, aí depois 5, 4, 3, 2, 1. Multiplicando tudo isso, 2.160. Quantos anagramas terminam por consoante? Então, olha aqui, as consoantes da palavra martelo, o M, o R, o T e o L, formam 4 possibilidades. Ou seja, deve terminar com elas. Depois devemos preencher as demais 6 casas que sobrarem em uma permutação de 6. Porque uma das consoantes utilizando, as demais juntam com as vogais, formam 6. Multiplicando todas as possibilidades. Então, o P6 são as letras que você pode utilizar. E o 4, uma das consoantes. Então, ficou a permutação de 6 vezes 4. É 6 fatorial vezes 4, que dá 720 vezes 4, 2.880. Pelo princípio fundamental da contagem, você nunca tem como errar. Então, sempre da palavra martelo, são 7 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pela condição, é o final. Então, ó, tem que terminar com as consoantes. Então, o 4 representa as consoantes. Uma delas sendo usada, as demais podem ser usadas nas demais casas. Então, sempre é o seguinte, ó, quando eu colocar 4, se você tinha 7 casas, então sobrarão 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, não tem como errar. Você começa a partir do 6 e vai fazendo o fatorial até o 1, multiplica tudo, 2.880. Quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoante? Então, seguindo o raciocínio das duas questões acima, nós temos 3 vogais, A, E, O, 4 consoantes, né? É o M, o R, o T e o L. Então, 3 no início, 4 no final, você já usou 2 casas. São 7, sobram 5 que formam a permutação. Então, é 3, permutação de 5, 120, vezes 4, 1.440. Letra G. Quantos anagramas apresentam as palavras M, o A e R juntas e nessa ordem? Então, aqui é importante. Elas devem estar juntas e nessa ordem. Então, elas estão aqui amarradas entre elas. Você não pode mexer. Então, as 3, você vai pensar como se fosse uma só, porque você não pode nem mexer de lugar. Então, juntas e nessa ordem é como se fosse uma só. Ou seja, estão coladas. Então, as 3 agora viram uma possibilidade com as demais. Então, totalizam 5 possibilidades. Por quê? O M, o A e o R, né, das 7 possibilidades, viram uma. Então, essas 3 letras, e nós ainda tínhamos 4, né, da palavra martelo. Então, as 3 viraram uma, com 4 que sobraram 5, tá? Então, uma dessas é o M, o A e R, e as outras é o T, o E, o L e o A. Então, são as 4 com o M e a R que viram uma. São 5. Permutação de 5, 5 fatorial 120. Agora, a diferença da letra H. Quantos anagramas apresentam as letras M, A e R juntas? Falou juntas, não tem problema. Você pode misturar, você pode começar com o M, o A e o R. Mas você pode colocar o A, o R, depois o M. Você pode colocar o R, depois o M, depois o A. Então, elas podem formar uma permutação entre elas. Elas podem trocar de lugar. Então, o M e a R juntas, ou seja, elas podem mudar de ordem entre elas. Logo, elas formam uma permutação de 3, tá? Então, aqui a permutação de 3 é parecida com a de cima, só que no lugar de 5, né? Você vai ter uma permutação de 3 e depois as 4 letras lá, que entre elas formam mais uma que vira a permutação de 5. Então, o que vai mudar dessa daqui, ó,
que agora essas 3 letras podem permutar entre elas. Então vai aparecer aqui, ó, uma permutação de 3 entre elas, que aqui elas estão juntas. Então olha aqui, ó. Então as 3 agora viram uma possibilidade com as demais. Então essa permutação de 3 com as 4 letras vira uma permutação de 5. Então, ó, permutação de 3, o M e o R andando entre elas, trocando de lugar. E juntos com as outras letras, forma uma permutação de 5. Então, você tem o 3 fatorial agora e o 5 fatorial. Multiplicando entre eles, dá 720. Ok? Então, nós terminamos aqui a nossa aula e na próxima aula nós vamos continuar, né, com o nosso conteúdo. Então, muito obrigado, bons estudos aí para todos vocês e meu nome é Assunção. Nós estamos trabalhando aí com o conteúdo desde o início de análise combinatória, ok? Muito obrigado, bons estudos para todos.